Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 31 de dezembro, último dia do ano, terça-feira, e estou passando aqui para o devocional, obviamente, mas desde já desejar a todos os irmãos um ano novo, repleto das bênçãos de Deus. Mas o meu desejo é parco, é pequeno demais, perto da excelência da palavra de Deus, quando, por exemplo, os apóstolos queriam abençoar o povo. E os apóstolos fizeram isso. E a gente conhece algumas bênçãos apostólicas. A mais conhecida é aquela que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Mas o apóstolo Paulo, que é quem dedicou essa bênção apostólica, fez outras. E no final da carta aos Efésios, final de outras cartas, a gente encontra também um padrão, às vezes são saudações para irmãos, quando a carta era mais circular, que a gente pode chamar hoje de mais universal, digamos assim, então não tinha saudações tão particulares, individuais, era uma saudação para todos. Mas o apóstolo Paulo, na maioria das vezes, terminava uma carta abençoando. Isso é muito importante. Eu fico pensando no coração do apóstolo Paulo, de que ele sabia, e muito bem, que ele trabalhou, que ele fez o que tinha que fazer, o ensino era laboroso, né? Porque a gente às vezes lê as escrituras dando saltos naqueles eventos mais importantes, como a cura de o milagre ali, a maravilha ali e tal. Mas o dia a dia, né, o rame-rame do apóstolo Paulo era de labores, de trabalhos. E ensinar é laboroso, né? Era um investimento, é um tempo que o apóstolo Paulo gastava entre muitas outras atividades do seu dia a dia. E lá na carta aos Gálatas, por exemplo, a gente entende como esse trabalho era de verdade e de como ele se incomodava de não ter, por exemplo, trabalhado em vão, que foi o caso lá, naquela discussão aos Gálatas. Eu espero que eu não tenha trabalhado em vão. O apóstolo Paulo não queria, trabalhava sim, mas queria saber dos resultados positivos, queria saber que o Cristo realmente tinha sido formado no interior daquelas pessoas. Tudo isso, tudo isso. Ele queria, mas o apóstolo Paulo também sabia que não era onipresente. E ele também sabia que não ia ficar com os irmãos para sempre. Quando ele pôde retornar naquelas congregações, ele o fez. E aí, o propósito, por exemplo, da segunda viagem missionária foi confirmar os irmãos, para ver como é que eles estavam caminhando na fé. Mas o apóstolo Paulo poderia fazer, uma pergunta, poderia fazer isso o tempo todo, né? O apóstolo Paulo poderia fazer isso até os dias de hoje, 2000, às portas de 2025? Não. O apóstolo Paulo fez o que pôde, com o labor, com o zelo que lhe era comum, né? Zelo, amor que lhe era comum, fez com fé, quem pôde confirmar, confirmou na fé, e era tão intenso que ele chegou a dizer em outro momento que ele falava as mesmas coisas, né? É interessante a gente pensar no apóstolo Paulo repetitivo, exaustivo, mas ele disse: eu não me canso
de falar as mesmas coisas, porque o que me interessa é o transmitir todo o conselho do Senhor. Bom, eu estou dizendo, querendo dizer, que o apóstolo Paulo confirmou quando pôde, visitou quando pôde, mandou carta quando pôde, nesse cuidado com a igreja. Mas o apóstolo Paulo sabia que isso era temporário. Então eu fico pensando no sentimento deste apóstolo, que no final da sua carta, ele que não poderia encaminhar as pessoas o tempo todo, estar com as pessoas o tempo todo, defendê-las o tempo todo, amá-las o tempo todo, ele então dedicava uma bênção. É como nós hoje com os filhos. A gente não vai estar, meu filho, por exemplo, está viajando. Eu não posso estar com ele. Supondo que ele fosse vulnerável, menor de idade, quando você manda o seu filho de 6, 7 anos para a escola, você não pode estar na escola para estar com os olhos sobre esta criança a fim de protegê-lo. Você não pode, né? Um adolescente, quando viaja e por aí vai, você não pode. O que fazemos? Confiamos que Deus o fará. Por isso que a gente diz que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que antigamente, quando eu era criança, a gente pedia a bênção para tudo quanto era tio, tia, mãe, pai, avô, avó, pedia a bênção. Bença, tio, né? Bênção, vô. E os adultos da minha infância respondiam que Deus te abençoe. O porquê disso? Porque aqueles adultos não podem cuidar, não são onipresentes. Mas quando eles diziam Deus te abençoe, quando um pai se despede de um filho e diz Deus te abençoe, Deus te guarde, é porque ele confia que Deus é capaz de fazer isso. O apóstolo Paulo não poderia estar com estas igrejas o tempo todo, mas ele dedicava uma bênção para dizer o que ele desejava. E ele cria que Deus faria o que para ele então passa a ser finito, passa a ser um limite, um corte mesmo. Ele não tem como, né? É lindo esse sentimento paternal, pastoral, né? E ele dedica essa várias bênçãos apostólicas. Essa é uma delas que diz: a paz esteja com os irmãos. É lindo. E é o que eu estou desejando, né? Que a paz esteja na sua família, entre a sua congregação, entre os irmãos, bem como o amor com fé. Eu fico pensando nessa expressão porque toda essa bênção é pautada no amor, fala da graça, mas pautada no amor. Amor com fé é esse amor que é dedicado ao próximo, né? É esse amor que, a exemplo do amor de Deus, se dedica. E a gente precisa lembrar o que o apóstolo João ensinou, que o amor que a gente dedica a Deus, ele é provado, ele é demonstrado no amor que dedicamos aos irmãos, né? Então, com fé tem a ver com essa horizontalidade, né? Como a gente faz isso. Ele deseja amor com fé da parte de Deus, porque Deus é essa fonte de amor, parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a graça seja com quem ama o Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus dedicou o seu amor, é um amor tão incrível que admitia a possibilidade de não ser retribuído. Então, quando ele diz que seja um amor com todos os que amam o nosso Senhor Jesus, são todos aqueles que retribuíram o amor de Deus, né? Com um amor sincero e incorruptível. Então, que a graça esteja com você, meu irmão, que ama o Senhor Jesus, com um amor sincero e incorruptível. Ou seja, que esse amor que você tem por Jesus em 2025 permaneça sincero, que não seja como é que se diz?
um falso amor, né? Um amor com interesse. Não, mas seja sincero e incorruptível, porque entendemos que a fonte de amor, ela não cessa. E o amor que deve estar em nós para amar os irmãos e amar o Senhor Jesus Cristo também não se corrompa. O amor não acaba, disse o apóstolo Paulo. O amor jamais acaba. É isso que ele está desejando, que não acabe o amor pelo Senhor Jesus. Então, o que eu peço a Deus é isso, que o nosso amor seja demonstrado aos irmãos em 2025, que o amor de Deus esteja em nós, que o amor pelo Senhor Jesus Cristo seja o mais sincero e que não se corrompa, que não se perca, que não se acabe. Eu acho que isso algo importante. O apóstolo Paulo não podia estar tutelando os irmãos, acompanhando os irmãos, mas ele sabia que se os irmãos permanecessem na graça, na fé, no amor, estariam bem. E é o que eu entendo, que se os irmãos estiverem amando a Jesus e não deixando esse amor diminuir, os irmãos estarão bem, porque o resto, as demais coisas, Deus fará. Deus te abençoe. Vamos agradecer a Deus. Pai, te louvamos por este ano que se encerra, por tantas bênçãos do teu amor, pela companhia do teu Espírito Santo e comunhão com teu Espírito, pelo amor de Jesus Cristo em nós, pelo amor que os irmãos demonstraram a nós e que nós conseguimos demonstrar aos irmãos. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por este ano e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre todos os meus irmãos. Que a graça realmente seja com todos, amor com fé é amor que não se corrompe. É o que eu peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.